provável time que treinou hoje lá no Ninho do Urubu e aparentemente será o titular escalado amanhã pelo técnico Tite contra o Bolívar pela Libertadores, nesse jogo importantíssimo. O Flamengo não pode pensar em empatar esse jogo. É tido aí como mais uma final, né? Aquela frase clichê de que são várias finais que o time tem durante o ano. Amanhã é uma delas. E o provável time conta com Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Ou seja, o resumo da ópera, o mesmo time que enfrentou o Corinthians, apenas sai o destaque da partida contra o Corinthians e volta Arrascaeta na equipe titular do Flamengo. Renan, quero saber a sua opinião sobre essa escolha do técnico Tite, que aparentemente será essa, mas principalmente, Renan, eu queria que você relacionasse esse assunto, que é a volta do Arrascaeta barrando o Lohan indo para o banco de reservas, com o último assunto do Flamengo moldando o Gerson para ser essa promessa, né? Deixar de ser uma promessa e ser essa realidade, sendo a joia. É o caminho certo para transformar uma promessa em joia, Renan? Não, Gerson não, né? Moldando o Lohan, é isso? Falei Gerson? Falou. Aí quer falar que eu tô fora de ritmo. Porra, é absurdo isso. O que era para falar? O que era para falar? Não sei, pô. Não tô na tua cabeça, pô. Eu falei tu começou Gerson? falando. Falou Gerson, pô. Mas quem era para ser? Eu acho que era pra ser o Lohan, não era não? E o que eu falei? Caralho, mano. O maluco é um idiota. Você voltou do Vamos México. lá, vamos lá. Tem que lembrar o meu Chaves, cara. Relacionar os dois assuntos, né? A Arrascaeta voltando pro time titular e o Lohan sendo joia, se barrando ou botando pra jogar, que a gente vai confirmar essa joia aí. Vamos lá. Arrascaeta. Pra eu poder responder essa parada aí, eu preciso lembrar quanto tempo que o Arrascaeta tava afastado. Vocês lembram qual foi o último jogo dele? Foi contra o Palestino? Não, né? Ele deve estar uns 4 jogos sem jogar, tu sabe, Vai, setorista, esse momento é seu. Sabe qual foi o último jogo dele? Vou conferir aqui, cara. Então, eu acho que o Arrascaeta... Eu lembro que eu fiz uma matéria com um rapaz lá, o Hector Pelerano, um doutor, e ele disse que ele voltaria em 2 semanas na época. Vou ver aqui, peraí. Então, eu acho que o Arrascaeta deve estar fora pelo menos uns 4 jogos, mano. Porque, assim, antes de eu viajar, já tem tempo, ele já não tava jogando, mano. Não tava jogando. Deve ter pelo menos uns 3 ou 4 jogos. Por que eu quero recuperar esse número aí? Porque o Arrascaeta, eu acho que a gente consegue enxergar o Arrascaeta como um jogador que ele traz solução técnica na maioria das vezes. O que faz ele não trazer solução técnica é a capacidade física dele, que se deteriora muito rápido, e ele é um tipo de jogador que demora muito para voltar. E eu acho que esse demorar muito para voltar já deve estar muito perto do fim, a ponto de ser relacionado em vários jogos e não colocar ele para jogo, porque o Flamengo, no último jogo pelo menos, o Flamengo não precisou do Arrascaeta para poder sair do jogo vencedor. E aí eu acho, e isso me ajuda a responder a pergunta sobre o Lohan, sobre começar com o Lohan como titular ou não, porque eu consigo enxergar lógica, eu consigo enxergar estratégia em não colocar o Lohan num jogo extremamente decisivo, mesmo que a gente esteja jogando em casa, com o Maracanã cheio, mas eu consigo enxergar uma estratégia em dizer o seguinte: olha, Lohan, você ainda não é o jogador de 300 mil reais, e a gente tem um jogador de 1,5 milhão no banco, que se tiver bem fisicamente, ele precisa ser o protagonista, ele está sendo pago para ser o protagonista, ele está sendo pago para... Fala aí, Iago. Tu levantou a mão? Eu contra o Botafogo, 2-0 Botafogo no Maracanã. Então, vamos lá, Botafogo, aí teve Botafogo... mas ele começou esse jogo? Ele jogou esse jogo. Eu achava que ele não tinha jogado esse jogo não, mano. Acho que jogou, esse puto jogou, mas saiu machucado. Então não tem tanto tempo assim, né? Não tem tanto tempo assim. O jogo contra o Botafogo foi dia 27 ou 28 de abril. Acho que é 28 então, 27 de abril. Então eu falei uma merda sem tamanho então aqui, pô. Mais uma vez, é foda. Mas vamos lá, Enfim, mas querendo ou não, é um longo período parado, porque assim, o intervalo dos jogos foi grande aí, pelo visto, né? Porque se foi 28 de abril, a gente tá no dia 14 de maio hoje, amanhã vai ser dia 15, são quase 15 dias, mais de 15 dias aí sem o Arrascaeta jogar. Então, assim,
Eu acho que deu tempo suficiente para ele se recuperar fisicamente. Ele estando recuperado fisicamente e com o time jogando melhor, tendo o De La Cruz como segundo volante, o Alan trazendo um pouco mais de dinâmica para o time, porque o Alan sim tem mais dinâmica do que o Pulgar, no sentido de percorrer campo, de carregar a bola, até fazer alguns passes longos bons. Então, assim, o Flamengo estando organizado, o Gerson não sendo o segundo volante que tira a velocidade do Flamengo e sendo um cara que vai jogar pela ponta, se associando com o meia, independente de qual meia seja, e o Arrascaeta estando bem fisicamente, eu acho que tem sentido a gente enxergar a volta do Arrascaeta como titular no lugar do Lohan, enxergar essa volta sem muita indignação. Eu acho que dá para a gente enxergar isso como uma mexida. Não sei se dá para usar o termo correto, cara, porque eu gosto de respeitar a meritocracia do jogador e a gente sempre critica quando o jogador vai bem e depois ele desaparece das oportunidades ali. Mas dá para enxergar essa entrada do Arrascaeta como uma entrada até lógica. Agora, se ele não tiver condições de fazer uma boa partida fisicamente falando, aí eu acho que é uma responsabilidade com o Flamengo. Porque se o Arrascaeta tiver condições de jogo, talvez seja responsabilidade com o Lohan botar o moleque para decidir, tendo o Arrascaeta ali sendo um dos principais protagonistas do Flamengo. Ele tem a missão de ser um dos principais protagonistas do Flamengo. Então eu não vejo com indignação a volta do Arrascaeta. Se o Arrascaeta estiver mal fisicamente, eu vou ficar puto, porque, porra, aí tirou um moleque que estava bem, talvez o melhor jogador do Flamengo na partida contra o Corinthians, eu acho que ele foi o melhor, acho que isso meio que é unânime ali, participou bem em todos os momentos do jogo, superou marcação várias vezes, algumas marcações que dobravam nele ele superava, seja na habilidade, seja na força, deu passe, fez gol, roubou a bola do segundo gol. Então, assim, eu acho que ele tem que entrar, ele tem que ser a primeira opção para o Flamengo para entrar. Se o Pedro não jogasse o jogo, aí eu ficaria bolado, puto, se o Gabigol pegasse a titularidade e o moleque não jogasse. Aí sim eu ia ficar bolado. Mas como o Pedro vai jogar, pelo que parece, eu acho que essa escalação com a Arrascaeta e tirando somente o Lohan, eu não acho uma loucura, não. Não acho uma invenção, não acho um problema. Mas se o jogo estiver apontando para o Arrascaeta como problema, o Tite precisa reagir rápido, assim como reagiu ao tirar, até injustamente, o Igor Jesus. Não é porque o Arrascaeta que o Arrascaeta, se estiver jogando 45 minutos mal, vai ter que jogar mais 15, 20, 25. Principalmente tendo o Lohan num bom momento. Um momento curto, é verdade, mas um bom momento. Mas é isso, eu não discordo dessa hipótese de escalação, tanto que na minha explanação inicial ali, eu até falei, pode ser que a gente tenha uma novidade já conhecida, né, para a escalação, que seria o Arrascaeta, ou uma novidade mais nova, que de fato seria a insistência no Lohan como titular. Sendo um ou outro, até a bola começar a rolar e a gente conseguir enxergar o jogo dos dois, eu não vejo nenhum problema. Agora, se o Arrascaeta entrar mal, tem que ser sacado, porque é um jogo que pode definir a temporada do Flamengo. O Iago trouxe a informação, até vi um vídeo curto que ele fez hoje, que ele mencionou que se o Palestino pelo menos empatar e o Flamengo ganhar contra o Bolívar, a gente iria depender apenas de nós mesmos para se classificar como o segundo colocado do grupo. Só que para isso o Flamengo precisa ganhar. Ou seja, o Flamengo não pode deixar de ganhar. Esse jogo tem que ser vitória. E a gente não pode esperar se passar 60 minutos para tentar fazer alguma coisa. Se 45 minutos se passaram, a Arrascaeta é um problema, você tem que voltar para o segundo tempo com uma solução. E a solução em 90 minutos de um jogo contra o Corinthians foi o Lohan. Então, eu não vejo nenhuma aberração não colocar o Arrascaeta. Eu preferiria que fosse o Lohan, tá? Preferiria que fosse o Lohan. Se eu tivesse que escalar, eu correria o risco de colocar o Lohan, e se o moleque fizesse alguma merda, eu iria para a coletiva defender o moleque e dizer que a responsabilidade seria minha enquanto treinador. Mas tendo o Arrascaeta recuperado fisicamente, com um meio de campo um pouco mais dinâmico, tendo o De La Cruz como segundo volante e o Gerson como um jogador que vai jogar mais como meia do que como volante, e se associando com o Arrascaeta, inclusive, para mim não tem tanto problema, não.